Olá, sejam bem-vindos ao programefácil.com.br. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa videoaula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos da Web. Nas últimas videoaulas nós vimos o sumário do curso, entendemos o que são servidores e clientes e as principais diferenças entre eles, e nessa videoaula nós vamos entrar em mais detalhes sobre o que são protocolos. Bom, protocolos basicamente são conjuntos de regras que são criadas para possibilitar que dois computadores ou dois pontos de internet, dois servidores, cliente e servidor, enfim, protocolos são criados para possibilitar comunicação entre dois pontos, ok? Assim como na nossa língua, no português, no inglês, no italiano, eles podem ser considerados protocolos, porque a gente pode dividir isso em dois grupos principais. O primeiro grupo são as regras gramaticais, as regras de você colocar sujeito na frase, objeto na frase, transformar a frase em uma voz passiva em uma voz ativa, você respeitar regras de vírgula, de acentuação, de ponto, de dois pontos. Isso aí são as regras gramaticais. E o segundo grupo são as palavras, os textos, que eu posso chamar aqui de semântica, a forma como eu descrevo com caracteres alfanuméricos o que eu preciso ou o que é a resposta de alguma solicitação. Então, esses dois grupos de regras gramaticais e os textos escritos, frases e palavras, a gente pode trazer para analogia com um protocolo. Os protocolos também são divididos com esses dois grupos. O primeiro são as regras gramaticais. O protocolo também possui regras que podemos dizer, entre aspas, gramaticais, que são regras que precisam ser seguidas, passos 1, 2, 3, acabou, começa de novo, 1, 2, 3, 4, acabou, começa de novo, 1, 2, 3, regras, mandam uma pergunta, esperam uma resposta, enviam um número de status, enfim, milhões. A gente não precisa de entrar nesse detalhe porque isso é particular de cada protocolo, mas o protocolo é constituído de regras que você precisa implementar no seu software ou no seu sistema operacional para que ele consiga fazer uso daquele protocolo e com isso se comunicar com sucesso com quem está do outro lado também esperando que você siga essas regras. Tá, ok? Então o protocolo possui uma série de regras. Todos os protocolos possuem uma série de regras. E o segundo grupo, que é o grupo das palavras, nessa analogia que eu fiz para o idioma, o protocolo também, cada protocolo tem um conjunto de caracteres, uma forma de escrever os recursos, ou as chamadas, ou as respostas, ou as perguntas entre os dois pontos que precisam ser respeitadas. Por exemplo, existem protocolos que vão utilizar, por exemplo, o protocolo HTTP, que é o mais famoso. O protocolo HTTP, a forma de você escrever e transitar as respostas e perguntas no protocolo HTTP é o HTML. Então, as regras de escrita dos elementos que trafegam entre o protocolo HTTP são escritas na linguagem HTML. Tá, ok? No nossa língua falada é escrito em português, né, com as palavras usando aqueles 26 letras do alfabeto, mais de 0 a 9 nos números, mais alguns caracteres especiais, como vírgulas, dois pontos e etc. O HTTP também, ele tem abre e fecha brackets, né, aquelas duas chavezinhas do HTML, barra, aí vem body, title, head, table. Então ele também tem suas próprias, digamos assim, palavras para você descrever os seus recursos. Então o protocolo é muito parecido. Se a gente vê aqui nessa imagem, essa última camada aqui é a camada que se refere aqui ao nosso curso, Fundamentos da Web. Aqui tem alguns exemplos de protocolo. HTTP, FTP, TLS, SMTP, né, o HTTP para internet, FTP para transferência de arquivo, POP, SMTP e MAP para envio e recebimento de e-mails. E vocês podem ver que eles estão no topo da pilha. Abaixo deles ainda existem vários outros protocolos, porque toda a computação, tudo o que se faz em computação é baseado em protocolo. Seja para que o seu computador se conecte à internet, é utilizado um protocolo. Para que o seu computador se conecte a uma rede aí no seu trabalho, é usado outro protocolo.
Se o seu computador precisa de, sei lá, fazer qualquer outro tipo de coisa que dependa de comunicação entre dois dispositivos, sempre vai ter um protocolo por trás, né? Então se a gente vê aqui, ó, desde aqui da camada de aplicação, da Layer Link, a gente tem aqui o DSL, o Ethernet, que são protocolos bem conhecidos para se você se comunicar internet, se conectar na internet. Eles fazem uso de outros protocolos, como por exemplo o protocolo IP, que é um protocolo que descreve uma forma de endereçar os computadores, né, de dar um número para cada computador, para cada servidor. E a transferência de arquivos e informações entre esses computadores obedecem aqui, por exemplo, o protocolo TCP/IP e o protocolo DP, que fazem conexões de computadores que utilizam o protocolo IP para se endereçar. Né? E lá no topo da pilha a gente tem os protocolos que a gente vai vendo nesse curso. Então, protocolo é uma coisa muito comum na computação. Você não precisa de saber todos os protocolos, você não precisa de saber detalhes sobre todos os protocolos, apenas os protocolos que você vai trabalhar, mas é importante que você tenha noção e pelo menos saiba, conheça alguns dos principais protocolos em cada uma das camadas, tá ok? Então, aí eu fiz aqui eu coloquei aqui nesse slide alguns exemplos, né? Então, ó, o protocolo ele abstrai a comunicação entre diferentes plataformas. Lembram lá quando a gente viu em cliente que o cliente independe de sistema operacional, de versão, de etc. Por quê? Justamente porque tem um protocolo no meio entre esses dois. Então não interessa se você está conversando com uma pessoa e ela é do Sul, ela é de São Paulo, ela é de Minas, ela é alta, ela é baixa, ela é homem, mulher. Independe disso, porque tem um protocolo entre vocês. Todo mundo é falante de português, então por isso que todo mundo se entende independentemente de qualquer outra característica. É o mesmo caso aqui. Então, os dois computadores conseguem se comunicar desde que eles estejam falando a mesma língua, né? Então, eu consigo comunicar com um servidor se ele tiver implementado um site em HTTP. Eu consigo me conectar a um servidor e enviar arquivos para ele desde que ele esteja preparado para aceitar o protocolo FTP. Eu consigo enviar e-mails e receber e-mails se eu estiver implementando, por exemplo, para envio SMTP e para recebimento IMAP. Então, essa é a importância do protocolo. Tá ok? Então, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Né? Ele tem a variação nova agora, que é o HTTPS, que essas informações trafegam criptografadas através de um certificado. Nós temos aqui também o FTP, que é um protocolo muito difundido desde o início da web, que é para você conseguir enviar um arquivo para um servidor ou baixar arquivos de um servidor. O SMTP para envio de e-mail. O XMPP, que é um protocolo razoavelmente novo, inclusive o WhatsApp é implementado em cima desse protocolo XMPP, um protocolo muito poderoso para troca de mensagens com broken, onde tem um broken no meio que faz a comunicação entre os pontos. Protocolo hash, protocolo SOAP, né, que são protocolos aí também para transferência de arquivos, né, o hash baseado em JSON e o SOAP baseado em XML, é um protocolo da Microsoft, e que foram apenas alguns exemplos. Então existem vários protocolos para tudo que você puder imaginar. E não se preocupem de ter que saber as regras detalhadamente de cada protocolo. Você não vai precisar de fazer isso. Não faz nem sentido. Você vai precisar de entrar mais em detalhes na medida que você precisar de implementar, de programar alguma coisa para aquele protocolo. Tá ok? E é bom que você tenha uma noção e saiba que existem protocolos. Vamos supor que você decida fazer o seu próprio message, o seu próprio aplicativo de troca de mensagem. Você já sabe agora que existe o XMPP. Ah, uma vez eu ouvi num curso que eu fiz com o Gregory que ele citou o XMPP. Pô, deixou então, agora sim, eu vou ler, vou aprender o XMPP porque eu quero desenvolver o meu próprio software de troca de mensagens. Aí tudo bem, entendeu? Mas o importante é que você tenha uma visão global e se um dia você se deparar com um problema, você fala, pô, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso, eu conheço um protocolo. Deixa eu estudar esse protocolo, que eu sei que ele é para isso. Então, esse que é o conhecimento que eu acho que seja relevante para você. Entender o que é um protocolo, saber quais são os principais protocolos e quando você precisar, você se aprofundar. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem tiveram alguma dúvida, postem no fórum ou enviem um e-mail para contato@programefácil.com.br. Tá ok? Um abraço e até mais.